Olá, boa noite. Hoje é dia 26 de outubro de 2021. Vamos fazer uma live com a doutora Liliane Santi. Vamos aguardar ela chegar. E vamos conversar sobre a questão da molestação, o que é isso, o que é abuso sexual, por que ela chama de molestação. Oi, amiga, tudo bom? Andréia, Angélica, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui. Vamos aguardar a Liliane. Esse assunto é sempre muito polêmico, não é? E a gente precisa conversar muito a respeito dele, porque são tantas as questões que envolvem, né, uma acusação de molestação sexual, de abuso sexual. Então é preciso cuidar, é preciso ficar atento a essas informações, tudo que a gente puder aprender, né? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Eu vou tentar chamar a Liliane. Vamos ver se a Liliane... Será? Ah, Liliane entrou. Olá. Oi, Liliane. Tudo bem? Minha querida. Boa Tudo noite. bem. Que prazer ter você aqui novamente, não é, Liliane? Eu te agradeço o convite. Obrigada. Marina, obrigada pela sua disponibilidade. Não estou ouvindo. Alguém falou não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Mas alguém não está me ouvindo? Disse que não estava ouvindo bem. Melhorou agora, Angélica? Alguém não está me ouvindo? Se não estiver me ouvindo, Stefan entrou. Vocês estão me ouvindo? Só acena aí se está ok. Ah, ok. Acho que sim. Coraçãozinho. Então, Liliane, eu já vi que você tem outra live hoje mais tarde, hein? Que coisa, tem hein? outra live, tema super interessante. Eu não conhecia o canal, fui convidada, né? Para quem entrou aí, depois eu vou falar novamente no final. É o @divorciei, né? E aí nós vamos falar. Eu divorciei, é isso? Divorciei. Divorciei, com divorciei. Liliane é um anjo na terra. Obrigada, Stefan. Obrigada. Bom, Liliane, então, você, por favor, pode se apresentar, porque todo mundo conhece você, evidente, mas de repente tem alguém que não conhece e tal. Então é bom, né? Então tá, sou a Liliane Santi, psicóloga jurídica, trabalho como assistente técnica, parecerista em todo o país. Sou de Campinas, São Paulo, né? Mas os pareceres a gente pode fazer virtual, conhecendo a pessoa, lendo o processo virtualmente, então não necessariamente preciso ir até o local. Sou pós-graduada em investigações criminais, psicologia forense. Trabalho muito com a temática de hoje, né? Eu só trabalho com temas decorrentes do divórcio. Então, as acusações de molestação sexual pós-divórcio. Não trabalho com caso, fulano cometeu um estupro. Se não está ligado à temática da família e desta família pós-separação, eu não trabalho. Então é legal a gente fazer essa distinção, porque às vezes depois de live pessoas me procuram, né? Mas para outros casos, e aí eu não trabalho. Então trabalho com afastamento parental, né? Decorrente ou não das acusações diversas aí de violência, com a regulamentação de guarda e de convivência e outros problemas aí decorrentes do divórcio. Que são muitos, não é, Liliane? Muitos, tem uma complexidade, assim,
tem nuances, né? Verdade. Que às vezes tem a autoalienação parental, então a gente pega um caso acreditando piamente que a pessoa é alienada, que o outro não deixa, e aí a gente vai ver a própria pessoa está cometendo ações que impede, né, essa criança de ir, assim, impede emocionalmente, a criança não consegue. Né? Crianças que apanham, pais ou mães que ficam muito severos no dia da convivência, quer que a criança estude tudo que não estudou durante a semana, ou quer que a criança fique fazendo o dever de casa, não deixa usar celular, bloqueia, esconde. Então começa a gerar uma situação que a criança não quer ir, mas que não é um caso de alienação parental, né? Não é... É um comportamento dele que ele próprio está criando essa situação de autoalienação, né? E depois fala que é o parceiro, o par parental que faz isso, né? Exatamente. E são muitos casos, né? Você trabalha com mediação, você sabe como é difícil, às vezes, a pessoa se implicar no problema que está ali instalado, né? Sim, de convivência. Liliane, o assunto alienação parental é muito também, né, um assunto que a gente tem 1000 lives, né? Mas hoje a gente tem que falar de outra questão. Como a nossa live vai ficar no máximo 45, 50 minutos, a gente vai começar logo no assunto que nos trouxe aqui hoje. Tá? Perfeito. Eu queria saber, porque todo mundo fala em abuso sexual, né? E você, da outra vez, já colocou, Edna, vamos chamar de molestação, eu prefiro trabalhar com esse termo e tal. E muita gente ainda não entende direito por que essa troca. E eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor. Quando um profissional, né, ou um operador do direito, ou um psicólogo usa o termo abuso, dá a impressão que é algo que é permitido usar. Então, é possível usar o corpo da criança, né, ou o corpo da mulher que não quer, mas não se pode dele abusar, não pode ultrapassar o limite. Sim. E não pode usar o corpo da criança. Então, isso de cometeu abuso não é legal. Ele cometeu uma molestação sexual, porque às vezes não é uma violência, né? Então, por isso que eu uso o molestação, porque não tem às vezes penetração, não foi uma violência de sentir dor. Às vezes a criança é pequena e vai lá massagear a criança pode achar um ato prazeroso, pode gostar, mas é uma molestação, né? É uma coisa inadequada, mas não necessariamente violência explícita, né? Então eu gosto de trocar. Ainda que seja uma violência psicológica, né, Liliane? Psicológica, e que a criança sequer dá conta, né, de que isso é uma violência. Ela não sabe disso, né? A gente sabe que é. Então eu acho que o molestação fica mais adequado. É uma palavra mais adequada, né, no seu entendimento. E assim, quais são os perigos que a gente tem de interpretar os sintomas, né, que são apresentados por uma criança que é filha de pais separados, por exemplo, como se os mesmos fossem decorrentes de uma molestação sexual vivenciada pela criança? Quais são muito perigoso interpretar sintomas. Então eu leio, né, documentos diariamente. E, às vezes, os advogados, né, que também não compreendem a temática, ou mesmo quem está acusando, que não necessariamente está acusando o outro deliberadamente, né, com o dolo de afastar, mas ele está acusando, às vezes, equivocadamente, depois eu vou falar isso, baseado no sintoma. Então, a criança está triste, né, quando a mãe ou o pai, né, o genitor não contínuo, vai lá devolver a criança, pós-convivência, essa criança fica triste, às vezes chorosa, às vezes agressiva, porque não queria voltar, queria ficar um pouquinho mais com o outro. Então ela começa a ser mais agressiva com palavras, ou ela fica mais retraída. Cada criança reage de um jeito à separação dos pais e ao litígio que se instaura depois. Então, a criança que tem vômito quando um pai chega ou quando uma mãe chega, a criança não quer ir.
A criança está mal na escola, a criança voltou a fazer xixi, a criança está se masturbando. Se você for na literatura, pode falar que a criança molestada tem esses sintomas. Só que a criança filha de pais separados, ela também pode ter esses sintomas. Que a masturbação na meninice, né, na infância, é um ato comum. Às vezes a criança, que ela está muito tensa, né, muito agitada, é comum. Né? Todo mundo aí que teve filhos já viu a criança com a mão na genitália. Então não é um sintoma exclusivo da criança que está sendo molestada. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acusação, achando que isso é decorrente de uma molestação sexual, e sendo que não é mais o litígio. A criança pode não querer ir com outro por um alinhamento muito forte, porque ela sabe que o guardião não quer que ela vá, então ela tem que demonstrar essa lealdade, né? Ela não pode falar, eu vou toda feliz. Tem separações péssimas, e o modo como a pessoa se separa, a gente tem visto cada vez mais que influencia na convivência, porque a criança, ela não está ali neutra, ela está vendo o que está acontecendo. Claro. Então, um pai ou uma mãe que foi embora com uma outra pessoa, né, um amante, vamos chamar assim, e daí na semana seguinte a criança tem que ir lá dormir, a criança pode também estar se sentindo traída, né, da pessoa ter ido embora e deixou o outro que ela ama sofrendo muito, ou a mãe, ou o pai, a pessoa foi embora. Então assim, não é simples para a criança também chegar no sábado seguinte e dormir lá. Às vezes a mãe ou o pai que até dorme no meio, fala, ai, deixa eu... Mas já com a nova namorada ou com o novo parceiro, aquele que causou essa tristeza em quem ficou e na própria criança, porque daí muda padrão de vida, muito geralmente, às vezes a criança tem que mudar de escola, aquela confusão toda, né, do patrimônio e até regulamentar alimentos e tudo. Então nem sempre é uma ação do outro, muitas vezes é uma ação da própria criança. E o não querer ir pode ser uma demonstração de lealdade, não que esteja acontecendo alguma coisa ruim na casa do outro. Esse conflito de lealdade também é uma situação muito difícil para a criança, né? Ela tem que se virar para um lado e para o outro, agradar um, agradar outro, né, Liliane? É complicado. Mas, assim, as crianças também mentem, né? Elas também criam situações onde elas dizem que foram molestadas sexualmente, né? Quais são os motivos que você acredita que elas fazem isso? Às vezes a criança mente de uma maneira inocente, né? Tem bibliografia que fala a mentira inocente, que é para ela se livrar de uma pressão. Então alguém pode ficar falando. A criança saca muito bem como é que está sendo conduzido aquele pós-divórcio, aquele relacionamento, principalmente se tem um padrasto ou uma madrasta e a outra pessoa fica falando que não gosta. Então, uma criança que quer ficar mais, por exemplo, na casa do pai. Eu não quero ir embora, começa a chorar, eu não quero. Eu vi um caso assim, não, por que não? Criança pequena, assim, chora. Por que você não quer? Tá. Aí a pergunta, né, o entrevistador aí da criança, o pai ou a mãe ou a avó, é que faz a criança dar as respostas. A criança saca e fala, se eu responder qualquer coisa nesse sentido, eu vou ficar aqui. Então a criança quer ficar ou jogando, ou numa casa que é mais bacana, ou numa casa que brinca mais. E a pessoa, por que você não quer ir? Por que você está chorando? Está acontecendo alguma coisa? O seu padrasto... Induz assim, ó, o seu padrasto pôs a mão em você? Então a criança fala, opa, se está preocupado se o meu padrasto pôr a mão, então quer dizer que se eu falar que sim, eu vou ficar. Pôs a mão aonde? Pôs a mão na sua pepeca? A pessoa já... Pronto, tá aí uma mentira inocente, uma mentira que a criança não imagina os desdobramentos que vai dar, as consequências jurídicas para o acusado, a consequência para ela, que neste caso vai ficar afastada da mãe, ou se é uma mãe falando, a criança vai ficar afastada de alguém que ela ama, ela não sabe disso, vai dar consequências jurídicas, ela vai pro IML lá fazer o sexológico, ela vai, dependendo do médico, ainda um exame de sangue, então vai ter que ser furada com agulha, às vezes vai tomar o coquetel,
uma série de complicações decorrentes de uma mentira inocente que simplesmente ela quis arrumar uma saída para aquela situação, com mais a indução do entrevistador. Pô, casou direitinho. Aí essa pessoa vai na delegacia e filma e fala: olha, meu filho falou, minha filha falou que foi a avó, que ela não quer ficar com a avó amanhã porque a avó faz isso. E na verdade a criança só quer ficar mais tempo na casa daquela pessoa. Ela não sabe se expressar e cria estratégias para fazer essa condição que ela deseja e que ela não consegue falar, simplesmente até porque ela acha que não vai ser aceita a sugestão dela de ficar, né? Mas claro, se ela estava lá chorando e falando: eu quero ficar mais, eu quero, que não estava dando certo, de repente essa é uma saída para ela que vai dar certo naquele momento, e realmente dá, né? Tem também a mentira deliberada. Crianças maiores que querem obter vantagens secundárias ou que querem se vingar. Então elas sabem que o padrasto não fez nada, ou que a madrasta não fez nada, ou que a mãe não fez nada, ou que o pai não fez nada. Ela sabe que ela não foi molestada. Mas por uma diminuição nos alimentos, ou por o pai não querer pagar que vai para a Disney, qualquer coisa de dinheiro que o adolescente peça, ou um iPhone mais novo, e que o genitor fale não, e essa criança, esse adolescente daí, né, quem mente deliberadamente, mas os adolescentes, ou pré-adolescentes, para se vingar, assim, de raiva, fala que aconteceu alguma coisa, pelo menos não tem mais que ir na casa daquela pessoa que negou um bem material, ou que deu uma bronca, ou que pegou ali com o namoradinho e falou: você não está na idade de namorar, ou olha o que você está vendo no celular. Uma bronca. Eu fico imaginando, Liliane, como fica a personalidade dessa criança, desse adolescente, que tem que criar, né, essas estratégias para lidar com um e com o outro, para conseguir vantagens de um ou de outro. Como é que fica essa cisão na personalidade? Isso é uma coisa que me preocupa bastante. E hoje eu estava falando com uma perita mais cedo, numa reunião técnica, a gente estava falando da ausência dos limites. Então, quem está assistindo aqui, que é separado, não é porque se separou que não vai dar limite e regra. Não tenha medo de dar os limites e as regras e de falar: não tenho dinheiro, isso aí custa muito caro, eu não vou pagar 12 mil reais num celular, eu vou comprar um de 1.500. Tem que explicar a situação socioeconômica para a criança saber viver no mundo. Não é tudo que ela quer que ela vai ter, não é tudo que ela quer que ela tem faixa etária para ter. Então, quem não dá limite de pequenininho, na constância do casamento, vai falando amém para tudo para o filho, acaba no final, né, deixando uma criança com baixo limiar de frustração. A criança não pode ser frustrada. Falou um não, fala que apanhou na casa, fala que o pai cometeu violência psicológica, que o pai cometeu violência sexual, ou que a mãe, ou a avó. Quem falou não vai ser a vítima desse adolescente que está sabendo o que está fazendo. Então, tem várias... Mas na constância do casamento, eu até entendo que é um pouco mais difícil, né? Essa coisa de dar tudo, de não dar limites, porque aí os dois estão ali conversando e é mais fácil. Depois da separação, aí fica aquela disputa entre mãe e pai. Quem dá mais, quem pode dar mais, não é? A criança já entende, já sabe com quem ela deve negociar. Então é mais difícil, é mais fácil de acontecer essa falta de limite que você está solicitando aí que as pessoas façam. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que é necessário o limite. A criança precisa de limite. Mas às vezes, quem trabalha demais, pai e mãe que trabalha muito e não tem tempo para a criança, acha que dando esse presente, dando alguma coisa material, um jogo caro, uma assinatura... Ontem eu fiquei sabendo que uma assinatura de joguinho online custa R$580. Bom, eu jamais pagaria R$580 de uma assinatura online, né? Quem quer pagar de jogo. Além de você ter que comprar o aparelho do jogo e mais jogo. E aí a pessoa quer um cabelo roxo no bonequinho, tem que comprar o tal do crédito. Quer um sapato para o boneco, tem que pagar mais. Então... cuidado, todo mundo tem que trabalhar.
E não é porque a gente trabalha que tem que ter essa culpa e gastar todo o dinheiro do que trabalha para dar coisas, às vezes, que são totalmente inúteis, né? É verdade. Complementando aí das acusações de molestação sexual, às Sim. vezes a criança mente substituindo a figura do agressor. Então, ela tem, às vezes, sintomas de uma criança que é molestada, tá com corrimento demais, mas cuidado, gente, corrimento nem sempre, né? A criança tá com higiene ruim, ela vai ter corrimento. Então, não quer dizer que ela seja uma vítima. Mas, assim, alguns sinais desses que a gente já falou, a criança pode estar apresentando, ela pode realmente estar sendo vítima de uma... Ela pode estar se masturbando porque ela sente prazeroso, porque alguém mexe realmente na pepeca dela, mas na hora que perguntam para ela quem é, às vezes é o padrasto que mora na casa. Mas para ela não falar, porque ela está sendo pressionada por essa pessoa. Olha, se você falar, sua mãe vai morrer, vou te bater, não sei o quê. Mas ela quer de alguma forma ajuda, ela joga a culpa em outro e fala, foi meu pai, foi meu tio. Então, nós temos bibliografia, né? O Bernet, que é norte-americano, ele fala sobre a substituição da figura do agressor. Às vezes pode estar acontecendo na escola e a criança com medo daquela pessoa, mas por outro lado, ela quer contar a situação, ela muda, né, a pessoa. Tem também um caso preocupante, que é a hiperestimulação pelos celulares, tá? Então tem criança que vem falando, eu vi tal coisa, né? Eu vi o homem fazendo xixi na boca. Aonde? Aí a criança fica com medo. Você tá mexendo? Não, foi minha mãe com o namorado dela. E não foi a mãe com o namorado, foi o celular. Só que a pessoa se antecipa, porque às vezes a criança tá com o celular na mão e entra esses vídeos. A criança que não sabe ler ainda fica apertando lá, Peppa, não sei o que, o negócio vai aparecendo conteúdo pornográfico. E a criança vê aquilo, resolve falar, aí vem uma pressão tão grande. Aonde você viu? Foi sua mãe com o namorado dela? Foi seu pai com a mulher dele? Aí a criança, com medo de levar bronca que foi no celular, fala que sim. E não foi. Né? Então tem que ter muito cuidado, né? Que trabalho, Liliane, para vocês porque que trabalham com essa investigação, essa perícia, nossa senhora. Pois é, por isso é que tem que ter bastante cuidado, entrevistar todas as pessoas, contextualizar bem, ver o que está acontecendo na vida dessa família, né? Quem já está brigando com quem e como é que essa criança está no meio desse litígio. Liliane, nós vemos muito na mídia que mais os pais são acusados, né, de molestarem sexualmente crianças e tal. Acontece também com mulheres? Muitas mães, né? Claro que os pais mais são os mais acusados, mas muitas mães também são acusadas. Muitas avós, o número de avós é maior que o número de mães. Ah, é? Então, muito maior, né? Se pegar aqui, eu preciso até fazer uma estatística aqui de casos que eu já trabalhei. Talvez uma coisa de nora e sogra, né? Que daí não quer mais que essa criança vai lá e já tem problemas de antes do casamento. A avó passa uma pomadinha na genitália da criança que tá vermelha, pronto, já fala que a avó passou para se satisfazer, passou de um outro jeito para lá e para cá, como se a criança que usa pomada conseguisse contar para a mãe que forma que foi, se foi um ato libidinoso ou se foi só para passar. Tem avós acusados de passar maisena, mas falando que isso foi um ato libidinoso, que foi para se satisfazer, sendo que a criança estava passada. Essa é a primeira vez que eu ouço falar isso. Até porque sua avó, imagina, eu nunca ouvi falar isso. Depois eu vou te falar ali no particular, eu vou te chamar no particular para a gente falar sobre isso. O número de avós que eu trabalho é impressionante, né? De avós e avós mulheres, né? Avó homem é mais sogra. difícil. Você quer dizer a sogra. A sogra. Eu costumo dizer que ser sogra, você já nasce errado porque é sogra. Já começa errado porque é sogra.
A sogra é a acusada. E as mães são acusadas quando elas começam a namorar, como se ela, às vezes o cara já tá namorando, já casou, a mulher já tá até grávida. Bastou, eu tenho, não sei se a pessoa tá aí assistindo, mas tem uma mãe que eu trabalhei para ela se casou, a menina foi dama de honra, no primeiro final de semana que ela foi com o pai já não devolveu mais, dizendo que a mãe molestava da menina, quer dizer, pô, vai molestar que tem 3 anos e acaba de casar, então assim, você percebe que tem um tom de vingança, de não querer que o padrasto faça fotos com a criança, tire umas fotos bonitas no casamento, então a gente fica muito claro, quando você faz a cronologia numa acusação que é falsa, fica muito gritante aquela cronologia do que aconteceu, né, às vésperas daquela acusação. E aí, qual é a primeira providência de quem ouviu a suposta revelação? O que ela deve fazer? Que providência deve tomar, no caso, assim? Você recebe... Gente, cuidado, né? Eu peço assim, todo cuidado, porque a criança, a mente, a gente tem que começar a enxergar a criança de uma outra forma, né? A criança manipula as pessoas. Então, eu tô falando assim na qualidade de mãe e de avó. Se eu escutasse isso, eu ia falar diretamente com a pessoa acusada. Olha, a criança tá falando tal coisa, para ver a reação, para ver o que a pessoa vai falar. Se fosse uma voz, então pessoas que se dão bem vão lá educadamente tirar uma satisfação. Pós-divórcio, vai direto para a delegacia. O outro nem consegue contar o que aconteceu. Se a criança estava assada, se ficou com uma calcinha que deu alergia, não se dá ao acusado o direito nem de uma mínima explicação. Ou às vezes fala, não, tava brincando com a priminha, eu vi a priminha passando a mão, dei uma bronca nela, falei que não podia mais deixar a priminha, às vezes crianças da mesma idade, né, 4 anos, tá lá brincando. Eu vi ela fazendo isso com a boneca, eu vi pôr um boneco em cima da boneca, acho que ela viu alguma coisa de vídeo. Não dá a chance da pessoa explicar. Então, conversa, né, não enlouquecidamente, pergunta para a pessoa se vai levar a criança ao médico, né? Então, tem mães que fazem isso e depois ainda são mal interpretadas. A criança, às vezes menininho chega lá com pipi machucado. Fala para o pai, olha, o pipi tá machucado, eu vou levar, né? Tá sangrando, criancinha que tem fimose tem que passar a mão, ou não, olha, tá estranho aqui, você quer ir comigo no hospital para evitar que depois você fale, porque assim, é dever, gente, de todas as pessoas, se você sabe que a criança está sendo molestada, você tem uma suspeita, você também não pode se omitir. É sua obrigação e obrigação dos profissionais que atendem essa criança, em caso de suspeita, né, revelar isso às autoridades competentes, né? É nossa obrigação. Então também você não pode ficar omissa, mas pode falar para outra pessoa, olha, tá assim. E você acabou de devolver. Vamos lá no hospital, no convênio, no postinho, no pronto-socorro, sei lá o quê. E ofereça a chance da pessoa ir junto e escutar do médico o que aconteceu. Porque pode ser a própria criança que mexeu, um menininho mexeu e machucou e daí não contou. Pode ser uma criança brincando com outra criança, menino, e daí também machucou. Pode ser um terceiro, que não é nem a mãe nem é o pai. E daí o pai pode falar, olha, na minha casa tava, sei lá, meu irmão, meu cunhado. Então essa mãe pode ter no pai um aliado para achar quem fez aquilo com a criança. Sim. Se a mãe é acusada, a mãe também pode falar, eu não fui. No domingo na minha casa tava tal e tal pessoa, aí eu vi que foi lá no quarto com não sei quem. E daí vai atrás desse não sei quem. Então, a primeira providência é você procurar a pessoa que a criança está revelando. Né? Se é na escola, vai na escola, pergunta se é realmente um monitor ou se é a monitor. Investigar primeiro isso. E aí, quando for fazer o boletim de ocorrência, não falar. Tem gente que usa até a palavra estupro. O pai estuprou, a mãe estuprou. Gente, não, olha, a criança, falar o mais real possível. A criança apareceu com a genitália vermelha. Me foi entregue. Então,
a polícia vai tomar as providências de mandar a criança para o IML sem que você tenha acusado a pessoa de ter feito aquilo, porque pode ser que ela não fez. Claro. E as consequências, né, jurídicas, e como eu disse também, e para o relacionamento da criança com essa pessoa, vai ser muito grave. Sim. E no caso do acusado, né? Tem sempre o benefício da dúvida nessa situação que você falou. Né? A pessoa vou levá-lo comigo para o posto e tal, de saúde. Mas e o acusado, de fato, que medidas ele deve tomar, vamos dizer assim, juridicamente, para se proteger? Se ele não fez, tá? Se ele não fez. Sem ser juridicamente, né? Eu digo sempre que quem não é culpado não tem problema nenhum em ir, vá sempre com uma outra pessoa, porque quem escutou aquilo vai estar bem bravo, então não vá sozinho, para depois não acabar ainda sofrendo uma medida protetiva, se for um homem, se for uma mulher, não acabar lá apanhando. Não levem a namorada, o fator ali do litígio, se tiver, né? Então, assim, a pessoa casou de novo, imagina que aquele padrasto está causando... Não vai com o padrasto, vai com a mãe e com o pai, né? Então, com os avós paternos ou com os avós maternos, quer ir para o hospital? Ok, eu não fiz nada, eu vou. Eu vejo muito pessoas se negando, Edna, a fazer o exame toxicológico. Ora, se alguém falar para mim, Liliane, você usa droga, eu vou lá fazer o exame no mesmo dia para esfregar na cara da pessoa para eu comer o meu exame. Então, por que se negar 5, 6 vezes e não aparecer no toxicológico? É a mesma coisa. Vamos levar o bebê vamos levar a criança no médico? Não, eu não vou, não sei. Vai para escutar o que está acontecendo. Agora, se não tem condição de conversar, se já está uma loucura, se a pessoa não convidou para ir, se a pessoa já fez tudo escondido, contratar um advogado que entenda do problema. Porque eu sempre digo isso e repito, a especialidade do advogado, a pessoa tem que entender que não é uma clínica geral aí, é igual procurar um especialista médico, né? Que caiu de moto, fez uma fratura exposta, não adianta eu falar de uma cardiologista renomada. Teve um infarto, não adianta eu falar que a minha dermatologista é boa. Cada um, né, com a sua especialidade. Então, mesmo que a pessoa fale, eu sou criminalista, procure saber criminalista do quê? Né? De pessoa que foi pega com droga. Ora, não vai entender da problemática da família. Eu gosto de trabalhar com grandes homicídios que saem na mídia. Não vai adiantar para um caso que é família, que vai ter que contextualizar. Então, ninguém é preso no mesmo dia, na hora, salvo tenha realmente cometido e tenha indícios ali. Então não precisa ficar desesperado porque a pessoa te deu um telefonema. Procure o advogado com calma, entreviste o advogado, não feche com o primeiro, né? Mesmo que não for um criminalista, que seja alguém da família, porque isso vai ser puxado, esse processo vai ser levado para a vara de família. Neste primeiro momento, para saber do conteúdo do boletim de ocorrência, pode ser o advogado que já está trabalhando no processo da guarda, porque sempre tem esses imbrólios, já vai ter um processinho de guarda ali, geralmente, né, regulamentação de convivência, guarda, já está rolando algum processo. E também deve ser especialista em família, né? Também, porque não adianta, Edna, é muito complexo, muito delicado o tema família. Sim. Então, não adianta, às vezes a pessoa fala, eu tenho um advogado que é imobiliário, meu irmão, tal. Não adianta. A minha mãe é previdenciária, recebeu 5 prêmios. Não adianta. É a mesma coisa, a especialidade tem que ser familiarista. Se tiver uma familiarista ainda com a visão sistêmica da família, melhor ainda, porque ela vai não colocar litígio, não vai colocar fogo no processo, ela vai tentar usar a justiça restaurativa e fazer uma composição. Então, procura na internet, né, advogados com esse perfil. Fala comigo, fala com você, né? Isso, nos procure, a gente... Os melhores familiaristas. Exatamente, alguém que não vai causar um transtorno na sua vida, porque
Eu não sei, eu gosto sempre de deixar essa dica aqui do filme A História de um Casamento, tem na Netflix, A História de um Casamento. Quem não assistiu, assista, para ver o quanto um advogado pode piorar a tua situação, né? Então, o casal que poderia compor um acordo para o bem do filho começa a virar arqui-inimigo porque o advogado se ofendeu com o advogado do outro, aí você vê uma guerra de advogados, um quase ofendendo o outro, e a criança ficou aonde? A criança ficou lá atrás, na inicial do processo. Só tem depois dos da fulano, requerente, requerido, e criança tal. Nunca mais você ouve falar da criança. Só começa o quebra-pau. Então precisa ter bastante cuidado. Verdade. Liliane, a gente sabe que na sua prática acontece de tudo, né? Inclusive crianças que acreditam que foram vítimas de molestação sexual, né? Sem que ela tenha sido. Como é possível fazer isso? Com crianças pequenas, Edna, isso é muito simples, quem é pai e mãe aí sabe. A gente pode, né, o que os autores chamam de implantação de falsas memórias, outros não gostam desse tema, então não precisamos ficar presos ao tema para depois o pessoal aí que está a favor da revogação não vir falar da gente. Então vamos falar de indução de uma coisa que você não lembra. Uma mãe ou um pai pode falar: fulano teve uma conduta inadequada com você, passou a mão na sua pepeca quando você era pequena, mas você não lembra. Mas passou. Aí a criança tem 3 anos, 2 anos e meio, ela vai reproduzir. Meu pai passou a mão na minha pepeca, minha avó, meu avô, minha tia, meu não sei quem, sem se lembrar. Mas ela vai repetir. Teve uma criança que no depoimento especial foi sensacional. A entrevistadora conduziu super bem o depoimento e aí ela falou: mas quando? Você consegue se lembrar quando que isso aconteceu? A criança falou: eu não me lembro porque eu ainda estava na barriga da minha mãe. Olha! Então, é sempre importante perguntar quando, se lembra, né? Como é que foi? Me fale mais sobre isso. Porque eu tenho uma história que a minha mãe fala: ah, você perdeu, você jogou um sapatinho que eu tinha acabado de comprar o primeiro dia que a gente saiu. Você quis parar num parquinho, era um sapatinho de saltinho pequeno, aqueles de verniz, e você jogou dentro do bueiro e estava chovendo e um pé do seu sapato foi embora. Juro que eu lembro dessa cena, mas de tanto minha mãe repetir, porque eu não poderia lembrar. Eu fico assim, eu não lembro de mais nada em torno, eu só lembro de jogar o sapato no buraco. Eu acho que minha mãe implantou essa memória em mim. Aconteceu. Mas não é que eu me lembre, porque eu não me lembro nem de nada, nem da minha mãe, nem da minha roupa, nem do entorno. Então, tem coisas que as pessoas falam, que a gente começa a pensar: será que eu me lembro ou eu estou reproduzindo o que me contaram que eu fiz? Então, alguém contou que a gente fez, mas, tipo, se eu falar: ai, teu pai te batia, eu estava grávida e o seu pai batia em você já na minha barriga. A criança não vai lembrar. O seu pai quebrou o seu bercinho em 1000 pedaços. A criança não vai lembrar, né? Ou tua mãe não te dava comida. Tem muitas acusações de pais assim: a sua mãe não fazia comida, a sua mãe não dava mamar. Aí eu penso assim: o pai trabalhava, como é que a criança sobreviveu até hoje, né? Se a mãe era a cuidadora. Só que a criança acredita e fala para a mãe: você não me dava... Reproduz a vida inteira, né? Você não me dava comida. Tem uma menina aí, tá com 16 anos já, ela ainda fala: você não me dava comida, você não cuidava de mim, você não ia na reunião. E a mãe já foi nas escolas, já pegou várias. Eu que sempre fui, eu que cuidei, eu que levo. Não, mas aquilo ficou tão forte na menina e ela não lembra. Mas foi o meu pai contou. É uma pessoa de referência da criança contando. A criança vai acreditar. Né? Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com uma criança é o pai ou a mãe ser acusado, né, de uma situação de cunho sexual e ficar afastado dessa pessoa a quem ela ama. Você
que recomenda o contato da criança com o acusado, seja interrompido? Como é que você funciona lá no seu trabalho? Porque é uma situação delicadíssima, né? Eu sempre opino e vou opinar pelo contato assistido, monitorado. Porque essa onda, né, cada dia mais, essa onda das falsas acusações acontece por culpa do judiciário que afasta o acusado da criança sem investigar. Só que isso demora anos. Eu estou com um estudo que em abril passado, ele foi marcado para 11 de novembro de 2023. Então, imagina sem nunca mais ver se a criança é pequena e o pai ou a mãe ou a avó vai se tornar um estranho. Tem voz, eu não sei se ela está assistindo aqui ou não, ela falou que assistir, já está há 5 anos sem ver a neta, foi a avó que foi acusada. Então, se quem está fazendo a falsa acusação, ela não soubesse do afastamento, se ela soubesse que ela ia ter que monitorar, ou a mãe dela, ou a irmã, e ia ter que engolir aquela convivência, eu acho que não faria. Reduziria bastante, né? Reduziria. E a gente percebe que as mães que fazem a acusação acreditando ser verdadeira, né? Ou nem é uma acusação, uma mãe que relata uma machucadura, relata alguma coisa no filho, ela quer o contato, ela oferece o contato, ela não rompe. Ela fala, vem no meu prédio, fica aqui, vem com a sua mãe, ela pede no judiciário para ser visto, ela não se opõe à convivência no CEVAT. Em São Paulo nós temos o CEVAT, Centro de Visitação Assistida. Que quando tem o dolo, né, eu quero fazer isso para separar. O pai ou a avó ou a mãe pede a convivência no CEVAT, o outro é contra. Não, tá na pandemia, vai pegar, ou se não tá na pandemia, não, porque o lugar tá cheio de criança, porque é calor, porque parece uma prisão, porque não pode levar lanche. Tem 10 mil empecilhos. Sendo que a pessoa que zela pelo filho e se preocupa em investigar de verdade isso, em ver o que aconteceu, ela oferta a convivência. Ela sabe que a criança vai sofrer com a ausência daquela pessoa que é cara para ela. Então, isso já são sinais, né, para vocês que trabalham com a perícia, observarem que realmente ali já tem alguma coisa que não é o normal, né? Não é o... E outra coisa, Edna, afasta todo mundo, ninguém mais pode ver. Se tiver aquele sobrenome, nem que for, não sei, não pode. Poxa, mesmo que um pai ou uma mãe tivesse feito, eu, na qualidade de avó, tenho 2 netas, se minha filha, são filhos da filha, se minha filha fizer alguma coisa, eu tenho que ser responsabilizada e não ver nunca mais minhas netas? Claro que não. Não, é ela que se vire com a justiça e eu quero meu direito de avó de conviver com as meninas. Então, eles parece que viram um time, assim, sabe? Um time de futebol arqui-inimigo, né? De São Paulo, Corinthians. Não pode se misturar. Não pode mais ver. Então, corta o contato com todo mundo, não oferece mais nada para ninguém mais pode ver. Então, esse também já você fica já meio preocupada, né? Exatamente. Ô, Liliane, qual é a diferença de uma falsa acusação e de uma acusação equivocada? Nós temos estatísticas? Não tem estatística. As universidades não estão nem aí, né? A gente vê pessoas que trabalham, né, querendo fazer, não tem apoio de ninguém. Então, todas são informais, estatísticas que a gente faz aqui, tantos casos aqui, aquilo lá. A falsa acusação, ela tem a intenção, né, tem o dolo, ela quer afastar. Então, na falsa, deliberadamente, você vai ter o afastamento. Na equivocada, não. A pessoa se preocupa, a pessoa não tem a intenção de afastar. Exatamente. Então, quando tem o caso que você estava contando agora, né? A pessoa fala assim, mas será
que era só isso, nossa, no ML não deu nada, depois a criança realmente aqui comigo continuou apresentando, sei lá, um corrimento, ou eu mesma vi a minha filhinha pôr a mão na pepeca e machucando. A equivocada é de acreditar na criança naquele momento e vai precipitadamente, que nem uma pessoa vai lá e já relata, sem ter perguntado nada para ninguém. Então essa é uma equivocada baseada na fala da criança. Acredita no que a criança de 2 anos e meio, 3 anos falou, sem contextualizar aquela situação. A criança queria ficar até mais tarde, que ia ter uma festa de aniversário, sei lá, da Frozen. E daí a mãe falou que não, que tinha que voltar, porque não podia passar 5 minutos da acusação. Eu tenho um histórico incrível de exemplo. O pai estava no circo com os filhos. Aí, não, o pai já tinha avisado, eu quero levar no circo, só que o circo termina às 20 e ele tinha que devolver às 18. Sim. Aí ela falou, não, às 18 você tem que estar aqui. Ele falou, eu não vou devolver às 18, eu vou no circo, vou devolver às 20. Você fique brava quando você quiser. Quando não, era uma cidade pequena, quando não aparece a mulher lá no meio do espetáculo com 2 policiais para buscar os meninos, eram 2 meninos, para buscar os meninos. Olha que maldade, retirar os filhos de dentro do espetáculo do circo, que era uma vez na vida, que acontecia naquela cidade, e ia ficar pouco tempo e estava naquela quinzena lá do pai pegar. Ela foi retirar as crianças. Quando o policial estava pegando, um dos meninos falou, eu não posso ir com a minha mãe, o meu padrasto passou a mão no meu Bilal. Falou assim. Aí o policial acreditou no menino e isso virou uma confusão. Imagina. Que até essa mãe se separou do cara e no fim da história o menino falou que era, depois de um tempo, o menino falou que era mentira, que era só porque ele queria continuar no espetáculo do circo. Que nem continuou porque foi todo mundo parar na delegacia. Então, cuidado com a precipitação de ir lá na delegacia comunicar, que não pode não ser nada disso. Então, Liliane, a gente vê as nuances, né, do trabalho do psicólogo jurídico, do perito, do assistente técnico, trabalhos que você desenvolve com a maior maestria, a maior competência, tanto é que Obrigada. Você está aqui hoje, né? Obrigada. Qual é a importância que você entende que o psicólogo tem ao entrevistar o psicólogo avaliador, entrevistar todas as partes envolvidas, não só a criança, mas a família? Qual é a importância que você vê nisso? Porque é a base que você dá para o juiz, não é isso? É fundamental. Eu não entendo até hoje como no criminal a pessoa acusada, ela não é avaliada. É inacreditável que isso aconteça. E que muitos psicólogos, né, no nosso Conselho Federal tem uma resolução que diz que nós temos autonomia técnica e teórica, que nós podemos entrevistar qualquer pessoa, visitar a casa, pedir fotografia, tudo que a gente quiser. Então eu sei que está todo mundo sobrecarregado de trabalho e que está lá o delegado, isso quando é, por exemplo, uma escuta especializada, então na delegacia, ou quando é um depoimento especial. Ou quando vai ter um estudo psicossocial. Eu acho absurdo a pessoa escutar, né, só quem fez a acusação e a criança. Deixar o acusado de fora, porque o acusado tem a cronologia que aquela pessoa está omitindo e levando todos os profissionais, tanto a entrevistadora quanto os superiores de direito, induzindo a um erro. Sim. Então isso é muito sério, tem que todo mundo ser ouvido. E eu trabalho quase cotidianamente fazendo pareceres exatamente nesses casos em que o acusado não foi ouvido. Aí o acusado fala assim pra mim, mas olha, naquela tarde eu postei uma foto de que a minha companheira está esperando gêmeos. Está aqui, olha, aqui no meu Face, no meu Insta, eu coloquei o ultrassom. Aí você vê que o BO é de horas depois.
Ou então, eu postei meu convite de casamento, vou ter uma festa, eu viajei para Bahamas e pus minhas fotos. Tem um marco ali. E essa pessoa, ela pode contar para esse entrevistador, para esse avaliador, de uma briga, de um outro processo que estava tramitando, às vezes de partilha de bens, né? Que a pessoa acusada era dono já antes do casamento e a pessoa tentou pleitear e perdeu. Então, perde-se a outra parte da história. E com isso pode condenar uma pessoa inocente. E separar uma criança do pai ou da mãe para sempre, às vezes. Porque a criança pequena, que não sabe se aconteceu ou não, porque às vezes a pessoa fala, seu pai passou a mão quando você estava dormindo, por isso você não lembra, mas eu vi, mas eu sei, mas me contaram, a fada, não sei o que lá. Quando a criança fica adulta e que está afastado do pai, já 20, 30 anos, sempre ela vai pensar, meu pai fez, será que eu não lembro? Será que eu não lembro que eu fui molestada porque eu era pequena, mas minha mãe falou? Tem um processo, tem uma psicóloga falando que eu fui, que eu tinha comportamentos, que daí eu comecei a chorar na escola, comecei a fazer xixi na calça. Então a pessoa sempre vai ficar na dúvida. Então é uma tremenda de uma maldade fazer isso. Além da sensação de abandono que ele vai sentir o resto da vida, né? O resto da vida, sendo que essa outra pessoa fez de tudo, às vezes vende carro, vende casa para pagar advogado, e tentou de tudo e não conseguiu restabelecer o contato. Então os profissionais precisam, né? Eu penso, para dormir tranquilo, precisa entrevistar. O forense, o que está ali, ele precisa entrevistar. E ele tem autonomia de chamar, mesmo que o juiz não peça, ele tem autonomia. Então precisa ler a importância dos psicólogos jurídicos, a importância do advogado familiarista, a importância do advogado familiarista que seja capacitado no tema de família, nos diversos temas de família. A importância do mediador, né, Edna? Hoje para essa da mediação também. Da mediação. Liliane, o plano de parentalidade, que é uma coisa que está sendo implantada aos poucos aqui no Brasil, que é muito importante. Deixa eu te falar, é uma delícia conversar com você. Você sabe que eu te amo. Mas a gente tem que terminar essa live. Mas passa muito rápido. Pois é, mas então. Eu estou vendo só. Que assunto não falta, né, Liliane? Só lendo aqui. Deixa eu só ler uma coisinha aqui, que tem uma moça falando que ela está passando, mas que a acusação é de agressão. Também é comum, recomendo as mesmas coisas, né? A criança fala, minha mãe me bateu, minha mãe judiava. Às vezes a criança está com uma machucadura na perna, que é dela cair de bicicleta e ela vai falar que foi a mãe que bateu, que chutou, que beliscou. E às vezes, infelizmente, também é verdade, né? Não, muito. Deixa claro aqui, eu prometi para uma cliente que eu ia falar também. Gente, pode também ser sempre verdade. Sim. Nós não podemos esquecer que tem os pais incestuosos, mães incestuosas em menor número. O maior número de incesto, inclusive, são entre irmãos. Eu achei que fosse pai, mas eu estava olhando o site do Searas. É entre irmãos, mas então, tem esta realidade. Irmãos incestuosos, famílias, né? Nós chamamos famílias incestuosas, existem. A violência doméstica contra a mulher existe, não é mentira. A violência, tanto psicológica, moral, financeira, existe. A violência psicológica contra a criança, né? E alienação parental, felizmente, foi reconhecida como existe. Então, também, vamos deixar claro aqui registrado, Edna. Estou falando sobre as falsas, porque depois fica um monte de gente criticando e chamando. A Edna me convidou para falar das falsas acusações. Se um dia ela me convidar para falar das acusações reais, casos de incesto, o meu discurso vai ser outro, meu discurso vai mudar. Eu vou falar realmente do pai
que violenta a filha, de filhas que engravidam do pai e dessa triste realidade. Mas hoje aqui é pós-divórcio, é das sacanagens que as pessoas fazem com o outro, ou às vezes nem é de má fé, às vezes é a equivocada. Então todas as realidades existem, tudo que me contam eu acredito, porque do ser humano você pode esperar tudo, tanto de bom quanto de ruim, né? A raiva, o ódio, a vingança é gigantesco, o amor também é gigantesco, então tem pessoas que fazem coisas por amor que você fala, não acredito. E tem pessoas que fazem coisas por ódio que também você fica horrorizado e não acredita. Então, enquanto a gente está vivo, tudo é possível, tudo é real. Até e às vezes nós somos sombra e luz, não é isso? Isso, então não podemos desconsiderar esse outro lado aí, né, do incesto mesmo. Exato. Liliane, um prazer imenso, agradeço demais a sua disponibilidade mais uma vez, muito obrigada. Vamos marcar uma próxima. Agradeço a todo mundo que ficou aí nos assistindo a sua aula, maravilhosa como sempre. Minha gratidão. Você pode se Eu agradeço imensamente a todo mundo, um coraçãozinho aí para vocês. Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer, Edna. Um beijo grande. É todo meu. Para todos. Um abraço, beijo obrigada. Grande, gente. Fiquem com Deus, tá? Obrigada. Tá, tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, tchau. Vamos conversar em off. Vamos.